Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Rosane Alves Ferreira, advogada, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos conversando hoje, não é, Rosane, sobre um tema da sua pesquisa e também de um interesse pessoal que você tornou, né, um motivo para fazer uma investigação de natureza científica, que é essa mobilidade entre católicos e evangélicos numa casa espírita. Bem, você estava falando da história, da chegada aqui do espiritismo no Brasil. Como é que foi o caso do albergue São Lázaro? Como é que ele começa suas atividades aqui? É comum a comunidade espírita exercitar o culto do evangelho no lar. Isso é uma prática comum aos espíritas. E o casal jovial Gonçalves dos Reis e Aparecida Pereira de Souza Reis, né? Eles abriram o culto do evangelho no lar, na casa deles, e aos poucos começaram a ir visitantes participar do culto. Esse culto cresceu, né, e se tornou a Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro lá, em Contagem. Sim, sim. E, enfim, aí você já disse, né, você começou a perceber pessoas das igrejas católicas, da igreja católica, de igrejas evangélicas, participando lá. Qual que é o perfil dessas pessoas? São pessoas que se dizem católicos, mas não participam, ou evangélicas, ou são pessoas atuantes? Qual que é o perfil do público que você identificou e estudou na sua pesquisa? Eu dividi até em 3 grupos. Um grupo que se converteu, que deixou a religião de origem e se converteu ao espiritismo, assumindo totalmente a postura, a doutrina espírita. Um segundo grupo que exercita a dupla pertença, exerce tarefas na igreja de origem católica, e exerce tarefas semanalmente na Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro. É tarefeiro na Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro. E aqueles que vão, eventualmente, para buscar uma ajuda pontual. Sim, sim. Há a diferença no perfil de católicos e de evangélicos? O evangélico, o que a gente observa é que o evangélico, quando ele começa a frequentar, se ele se entende afinizado, ele converte. Ele deixa a sua igreja, então? Ele deixa a sua igreja, ele não fica nessa coisa... Na dupla pertença. Não. Agora, o católico tem essa facilidade de estar lá, estar cá. Sei. Bom, quando a gente fala católico, é o mundo, né? Quando a gente fala de daqueles que eu... Né? Sim, quando a gente fala também de evangelicalismo, né, imenso, né, qual é o evangélico em geral? Qual é o católico? Lá na Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro, nós identificamos evangélicos protestantes clássicos que se converteram, mas a grande maioria dos que vão lá são pentecostais. E também deixam e se convertem. Você disse que o perfil do evangélico é de conversão. O evangélico, ele se converte. Então, mas ele deixa a igreja, e aí ele migra mesmo. Tá, vem de uma pertença pentecostal, então. E agora, o católico? O católico tem aquele católico que se diz católico, mas nem vai à missa. Não participa. Não participa. Então, ele tem é como se ele tivesse uma religião herdada, né, que foi dos pais, dos avós, Sim. Mas ele não é partícipe, ele não se sente integrante. Entendo. À exceção daqueles que você disse, que tem tarefas aqui e ali. São grupos diferentes. Por que acontece, como nós comentamos no bloco anterior, das pessoas terem essa dupla pertença, mas se identificarem com a igreja hegemônica, ou com a experiência hegemônica, né, do catolicismo, né, ou do evangelicalismo,
e não com o Espiritismo? Por que o Espiritismo fica como assim uma segunda pertença? Por que ele não é a primeira e a segunda? E eu também sou católico, e eu também sou evangélico. Por que essa relação? Eu acho que é uma questão mesmo histórica. O Espiritismo é muito novinho. O Espiritismo ele surge como religião, ciência e filosofia a partir da edição do primeiro livro, que é 1857, foi ontem. Não é? Então é muito recente. O histórico de perseguição aos espíritas, isso também não pode, assim... teve muito... atrapalhar algo, né? Teve muito preconceito, né? Ainda existe preconceito, não só com relação ao espiritismo, mas também com as religiões de matriz africana, né? Isso é muito comum. Mas o que é possível observar é que hoje as pessoas não estão mais tão preocupadas com isso. Elas querem se sentir bem, elas querem ter esse contato com o transcendental na forma que elas escolheram. E se é para elas, por uma questão social, é importante ainda permanecer vinculado à sua religião de origem, como o Espiritismo não é uma religião conversionista, o Espiritismo não se impõe. Você é obrigado a deixar a sua religião para vir para cá. Não. Se você veio buscar aqui ajuda, aqui tem ajuda para você. A sua religião é importante. O Espiritismo, ele, na sua formulação, ele busca elementos de outras tradições religiosas? Você já falou do ambiente, da questão moral, do cristianismo e tal. Mas ali na participação diária, ele incorpora a prática, alguma crença católica ou evangélica? Lá, por exemplo, na Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro... Que é onde você fez a pesquisa, não? Onde eu fiz a pesquisa e que eu conheço... A espiritualidade, os dirigentes do plano espiritual, que para o espírita existe isso, né? O dirigente do plano espiritual, são espíritos que muitos deles envergaram a túnica de padres, de personagens do clero do passado, né? Em vidas passadas. E o Espiritismo, ele não tem essa rejeição com o que ele entende ser positivo. Porque aquilo que é moral, aquilo que é de essência moral, todas as religiões traz a sua essência moral e isso é um ponto comum. Então, a doutrina espírita, ela tem, né, na sua composição um componente assim, muito forte assim, de abertura ao diálogo interreligioso, Total. Por exemplo. Total. O Espiritismo não é fechado ao diálogo. O Espiritismo está sempre aberto, porque ele reconhece como verdades as verdades morais essenciais das religiões. Pode haver alguma discussão em relação a dogmas, que aí vai ser respeitado o dogma de cada religião. Mas a parte moral que todas elas trazem, né, do respeito ao próximo, do amor ao próximo, isso está em todas. Lá no budismo, quando fala lá do caminho do meio, né? No hinduísmo, todas as religiões ligadas a essa origem hindu, todos falam da mesma moral. Os reformadores protestantes, né? Eles buscavam o lado moral. Isso observado os princípios gerais. Os princípios gerais. As particularidades de cada religião têm que ser respeitados, porque é a verdade para aqueles adeptos. E é a verdade deles. E enquanto à prática, não é o fato de essas pessoas virem para uma casa espírita, isso daí aquela comunidade não eles são não bem... reage assim. São bem recebidos,
né? São bem recebidos, com esse respeito, né? O Espiritismo, ele trabalha muito essa coisa da alteridade, do respeito à alteridade, né? Então, essa coisa da tolerância religiosa. Isso é muito desde as importante. origens do Espiritismo. Desde as origens. Desde as origens. Esse é o ensinamento. A parte essencial é essa. Sim. É lógico que lá no começo, como os ataques ao Espiritismo, eles eram muito ferrenhos, então tiveram pensadores, estudiosos, que também começaram a se posicionar de forma mais ferrenha para defender aquela nova doutrina que chegava. Entendo. Mas, no geral, tiradas essas diferenças, que são diferenças que acontecem dentro do próprio Espiritismo, Sim. né? O Espiritismo Imagino também... que haja também um debate aí. Muito. Né? Entendo. Por exemplo, tem espíritas que defendem mais a parte filosófica, outros defendem mais a parte religiosa, outros a científica. Sim. Isso o famoso gera... tripé aí do Espiritismo, né? Isso gera... Um grande debate. Por que que muitos espíritas, quando têm que responder ao censo, qual é a sua religião? Eu falo, mas se eu defendo só a parte filosófica, isso é religião? Eles ficam confusos. Rosane, olha, uma pena o nosso tempo ter acabado. Eu agradeço e cumprimento pela sua pesquisa e a oportunidade do diálogo, né, da gente colocar aqui os princípios do Espiritismo e essa realidade que acontece aí dessa dupla pertença em alguns casos e as características, né, desse pertencimento. Obrigado por você ter vindo aqui ao Religare conversar com a gente. Eu que agradeço. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.